Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. No canal 7 de Teologia. Zacarias 4 e versículo de número 10, que diz o texto sagrado desta maneira: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Zacarias, capítulo 4, especificamente, onde está contido esse texto, ele está tratando, aliás, Deus está tratando através do profeta Zacarias com as questões do avanço da obra de Deus que deveria acontecer, mas estava parado há algum tempo. E precisamos voltar um pouquinho e entender o que estava acontecendo naqueles dias para entender o versículo e chegar aonde Deus tem uma palavra para nós nessa oportunidade. Só a guisa de conteúdo histórico, para você lembrar, em 586 a.C., Jerusalém foi definitivamente destruída pelos babilônicos, que acabou levando o restante do povo de Israel para a Babilônia. Anos depois, em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia e acaba por permitir que os judeus voltassem em levas para Jerusalém para iniciar a reconstrução da cidade. Primeiro dos muros, das casas e posteriormente do próprio templo. Em 520 a.C., depois de muitos anos de paralisação dessa reconstrução do templo, da obra de Deus propriamente dita, Deus então levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para que eles viessem encorajar o povo para retomar a construção do templo. E aí, 4 anos depois, em 516 a.C., esse templo é retomado. Então, Zacarias, ele se insere exatamente nesse período entre o 520 e o 516, nesse período por ali, onde o povo de Deus está vivendo um momento de desânimo e de grande dificuldade para conseguir fazer a obra. Então Deus fala ao seu profeta e diz aí para eles que eu vou dar força aos meus 2 ungidos, a Josué e a Zorobabel, para que eles concluam esta obra, possam terminar esta obra, e eu mostrarei que eu sou com eles e sou com Israel. Porque o que você vai aprender desse capítulo, que é o principal versículo, é exatamente o versículo onde o Senhor diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Então, entre as muitas verdades que nós vamos aprender a partir desse texto do capítulo 4, primeiro que Deus é quem capacita os seus servos a realizarem a obra de Deus. Nunca, jamais você e eu podemos permitir que a arrogância humana entre em nosso coração para achar que alguma coisa que foi feito porque nós fizemos. É bem verdade que são as nossas mãos, são as nossas palavras, são os nossos abraços, são as nossas orações, os nossos cuidados
que vão definitivamente ser vistos pelos homens. Mas quem opera o querer e o efetuar é o Espírito de Deus em mim e em você. Aleluia. Bom, nós sabemos disso, mas uma segunda verdade que Zacarias lembra a Israel nesse contexto é que o grande segredo do sucesso da vida espiritual é a presença do Espírito de Deus. E veja só que isso é tão interessante que a visão vem para Zacarias e parece-nos que pela teologia está alguma coisa, sim, alguma coisa está fora de ordem na escrita ali, não tem problema, porque a ordem dos tratores não altera o viaduto, já diziam os professores de matemática lá de antigamente, né? Então, mas Zacarias tem uma visão, fica atordoado com a força magnânima da revelação, e aí o anjo vem e toca-lhe para lhe dar forças e lhe trazer as respostas. E aí o anjo disse: o que você viu aí na visão? Ele disse: eu vi um candelabro, um candeeiro, que é o símbolo tanto de Israel, que recebe a unção e a orientação do Espírito de Deus através dos seus 7 pavios queimando com o óleo diuturnamente, mas numa revelação mais profunda, esse candelabro é a presença do próprio Espírito Santo. Mas aqui nessa visão, ele representa Israel como um todo. E esse candeeiro só está aceso na visão de Zacarias porque tem 7 canudos, 7 canos, que vêm de uma bacia que está cheia de azeite. E esse azeite escorre por esses canudos até cada um dos braços desse candelabro para alimentar o fogo. E a bacia em si mesmo, ela não tem azeite por conta própria. O azeite é alimentado por 2 oliveiras que estão muito acima delas. E aí Zacarias diz: eu sinceramente não estou entendendo nada. É que você precisa entender que as 2 oliveiras, o anjo diz para ele, são os meus servos. A força política de Josué ou de Zorobabel e a força religiosa do sacerdote Josué. Então, a religião e a política de Israel, neste contexto, está diretamente ligado à vontade de Deus. Os 2 líderes maiores da nação de Israel, eles estão lá pela vontade de Deus. Israel precisa entender isso. Os tempos são difíceis, as coisas estão complicadas, mas elas não estão difíceis por causa dos 2 líderes. Os 2 líderes foram colocados pela vontade de Deus. E ele então mostra na visão que a unção que escorre dos líderes para aquela bacia e da bacia para os 7 braços do candelabro significa que Deus está por trás da orientação daqueles 2 homens. É o Senhor que está orientando eles. Eles por si só não produziriam o azeite. Assim como eu e você, por nós mesmos, não produzimos unção. Mas a unção vem do Deus eterno. Passa pelas nossas vidas. E é Ele quem opera todas as coisas na vida da igreja e daqueles que estão à sua volta. Então, a presença do Espírito Santo é o sucesso espiritual de Israel, que Israel estava buscando. Uma terceira verdade que eu encontro à guisa de introdução é que o templo literal de Jerusalém está sendo preparado para ser um antítipo, ou para apontar para o templo maior que seria Cristo. Em Cristo não faltaria unção, em Cristo não faltaria orientação. Ele diz: eu sou a luz da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele se levanta em João por diversas vezes para dizer: eu sou. E ele é o símbolo da presença máxima que nós precisamos.
Então, Israel precisava terminar, ou ver terminar construído o templo, porque assim como aquele templo representava o contato do povo e Deus, o templo maior que seria levantado um dia na cruz do Calvário, seria o contato entre eu, você e Deus. E é por isso que ele disse, fica tranquilo, porque aquele que desprezou o começo, verá o final triunfante que vai acontecer aqui. Aleluia! Bom, o ungido, ou os ungidos, eles prefiguram o Messias e o testemunho contínuo de que a igreja está viva, atuante e marchante. Mas vamos pensar um pouquinho aqui nessa questão toda que está acontecendo nesse capítulo 4 de Zacarias, porque estamos ali por volta do ano 520, o povo retornou do exílio babilônico, estão um pouco perdidos, sem entender coisa alguma do que está acontecendo, começam com muita força lá com Esdras e com Neemias a reconstruir os muros. E você lembra de Neemias? Ele diz, lutávamos e também construíamos e tínhamos a espada ao lado, uma mão pronta a tomar a espada, na outra mão tínhamos a pá do pedreiro, as ferramentas de construção e não dormíamos todos, mas fazíamos revezamento e assim com uma mão nós trabalhávamos, com a outra lutávamos e vigiávamos o tempo inteiro. Então foram dias muito difíceis. E o povo viu tudo isso, participou disso. E você sabe que quando você carrega peso por muito tempo, quando você luta e combate e milita e se esforça e anda no sol ardente por muito tempo, você cansa. Você começa a se sentir fraco no meio da jornada. E é muito natural que um pretenso amigo apareça na tua jornada e comece a caminhar próximo a você. E esse pretenso amigo, ele tenta se passar pelo Espírito Santo. E ele vem como anjo de luz, disfarçado com vestes de amizade, para dizer, será que vale a pena tudo isso? Será que está certo tudo isso? Será que tem lógica continuar investindo nisso tudo? Então, ele vai se apresentando dessa forma, de modo que quando Zorobabel assume o governo e diz, gente, vamos trabalhar, vamos fazer a casa do Senhor, porque é o que nós precisamos para trazer força para nós novamente. Se o Neemias, que é o Neemias, não conseguiu, não deu para a coisa ficar boa. Gente, por favor, não é você, Zorobabel, nem com a ajuda do Josué, não vai dar certo, não vai dar. E o povo foi desanimando. Você lembra de Malaquias? Quando Malaquias escreve, e eu tratei isso numa mensagem anterior, acerca da honra, Deus diz, vem cá, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Vocês estão construindo casas apaineladas, ou seja, provavelmente tinha uma sacada no segundo andar para observar o movimento. Vocês estão fazendo o bom e o melhor para vocês. E onde está a minha casa? Onde está a minha honra? Por que vocês desistiram de mim? Por que, com que facilidade vocês chegaram a esse ponto? Meus irmãos, quando começa dessa maneira, nós precisamos separar todo esse capítulo em 3 partes para entender. E a primeira parte está exatamente no versículo 10 que nós lemos. Deus está no princípio de todas as coisas. Amém. Tudo começa com Deus. A minha vida começou com Deus, a sua vida. Mas veja, o Senhor pergunta para eles, pois quem despreza o dia das coisas pequenas? O povo estava desanimado. Não tenha dúvida alguma que pequenos começos, eles não significam ausência de Deus.
Eu me lembro que no dia que eu aceitei Jesus foi um tanto quanto hilário, porque eu me levantei do lugar onde estava sem nunca ter sido cristão, sem nunca ter entendido o que era obra de Deus, o que era nada, não entendia nada, mas eu levantei com uma convicção. Deus me chamou para ser aquele que vai ser o gerente aí desse negócio. Eu vou ser gerente, eu não sei como é que vai ser isso aí. Não entendia muito, né? Entendia de administração. Vou ser gerente. Mas eu também entendo que para chegar a ser gerente eu tenho que começar de baixo. Então, quais as funções mais básicas que tem? Atender na porta, trazer alguma água, enfim, dar um auxílio numa escola dominical, levantar lá com uma palavra para ajudar o professor, essas coisas básicas. Então é isso que eu vou fazer. Fazer uma visita, um evangelismo, vamos fazer as coisas mais básicas. Eu tenho que entender o chão de fábrica para chegar na gerência. E um dia, meu dirigente chegou para mim e disse: Bom, Sérgio, vejo que você tem uma chamada para o ministério de ensino. Sim, senhor, desde o dia que aceitei Jesus eu tenho essa certeza. Então eu vou lhe dar uma classe, você vai ser o professor de uma classe. Pensa num cidadão feliz. Você vai ser o professor da classe Samaritanos de Narte Teles. Os amigos que são das antigas conhecem. Olha que classe, que nome bonito, Dinarte Teles. Na casa do irmão Dinarte Teles. Tá. Bom, vamos lá. Cheguei lá, irmão Dinarte, tadinho, sudinho de um ouvido, quase todo do outro. Sua esposa entrevadinha com AVC, não se mexia, não saía da cadeira de roda. Os dois velhinhos sentadinhos, olhando para mim, com o chimarrãozinho na mão, casinha na palafita em cima do mangue. E eu com a minha bicicleta nas costas, a irmã Eliane junto, bolsa com mapa, flip chart, livro, bíblia, dicionário. Cheguei na casa dele, puxei uma mesinha, abri meus dicionários, meus livros, compêndio teológico, 2 versões de bíblia, instalei um mapa, flip chart, quadrozinho daqueles infantil, aqueles quadrinhos que deu para levar na bicicleta. Giz, vou trazer a aula aqui. E igual você tá me olhando assim, o irmão Dinarte ficou me olhando. Tipo, what? O que está acontecendo aqui? O pastor me mandou aqui para ser o seu professor. E meus irmãos, fomos professores por quase 1 ano na casa do irmão Dinarte. Sabe quais foram as melhores aulas que nós tivemos lá? Foram aquelas em que eu acabei os meus argumentos, sentei, peguei a cuia de chimarrão do velhinho e ele começou a me contar as suas experiências, como ele abriu pontos de pregação no interior do Paranazão, com toda a dificuldade da década de 60 e 70, com perseguição e com aquela fibra de homens e mulheres de valor, e os nossos olhos se enchiam de lágrima, e eu dizia, eu realmente não sou nada, achando que eu era alguma coisa, que eu podia alguma coisa, e eu não sou nada, e foram ali os melhores anos do nosso aprendizado, porque quem despreza os começos humildes, nunca entenderá o Deus que vai até o fim e nos dá vitória. Aleluia! Não despreze as coisas pequenas, não despreze o início da sua chamada, não despreze aquilo que aos seus olhos é tão pouco diante de Deus. Eu conheço pessoas, conheci, por exemplo, vamos falar de quem eu conheço, da minha falecida sogra, que mal aprendeu a escrever o primeiro nome para não ter que ser no dedão, ela aprendeu, porque era 4 letras só, GNI. Então ela aprendeu isso aí a assinar. Mas os melhores conselhos que eu ganhei na minha vida ministerial saiu daquela analfabeta que quando chegava em casa muitas vezes ela dizia, vem cá, tu tens tudo,
tu sabe muita coisa. E hoje tu vai ter que ouvir essa analfabeta aqui, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus para ti. Aleluia! E muitos excelentes conselhos, e sinto falta daqueles conselhos. Ter alguém que puxe as nossas orelhas é tão bom, irmãos, porque você diz, ela dizia, eu não sei ler, não sei escrever, não sei pregar, não sei ensinar, não sei cantar, não sei tocar, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Aleluia! No reino não tem coisas pequenas. No reino não tem coisas insignificantes. Entenda, as pessoas têm o hábito de pensar assim, estou no reino, o reino é como uma escada, uma pirâmide. Aí eu estou aqui na base, daí eu sou auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e um dia eu coloco uma cadeira dourada lá na ponta, eu vou ser pastor presidente, ou quem sabe no outro ministério, eu vou ser apóstolo, quarta pessoa da Trindade, tem umas coisas que estão criando aí. Irmão, não existe isso, no reino não existe. Você precisa imaginar, fazer assim, trace uma linha imaginária, horizontal. E aí coloque um risquinho. Já viu na régua escolar tem os risquinhos de centímetros? Coloque um risquinho do lado do outro. Cada risquinho daquele representa um de nós, com os nossos dons, talentos, vocações e ministérios. Tudo que somos, fazemos, tudo está ali representado naquele risquinho. E aquele risquinho só tem 3 posições. Abaixo da linha horizontal, imaginária, no meio da linha ou acima da linha. Se estiver no meio da linha, tudo certo. Servo bom e fiel, fez o que era para fazer. Estiver acima da linha, eu acredito que vai ter uma palavra especial lá no céu, porque são aqueles que foram além, são aqueles que se doaram, que se gastaram, que não mediram esforços, fizeram com excelência da qualidade o pouco que Deus pediu para eles fazer. Mas se estiver abaixo da linha, é possível que ouça aquelas palavras fortes de Jesus: afastai-vos de mim, malditos, porque fez mal feito aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então não importa se você é apóstolo, pastor, diácono, auxiliar, se você é membro do círculo de oração, se você é novo convertido ou muito velho, não importa, você é um tracinho daquele, com os seus dons, talentos e vocações. Pastor, eu não sei fazer nada. Sabe falar, não sabe? Respira, não respira? Quando bota o pé lá na porta do Banco do Brasil, abre a porta, não abre? Então você está vivo. Então você sabe fazer alguma coisa, você é um ser vivo. Meu irmão, o que você é, se você for acima da linha, com excelência da qualidade, parabéns para você. Não existe nada insignificante do reino. Mas vamos lá, eu penso comigo, eu sou muito pequeno, eu não tenho condições, eu já sou muito velho, não há possibilidade para mim. Tudo bem, então vamos ficar na palavra. E o processo, como é que é, pastor? Pois é, versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força. Por que ele não disse isso para o Josué? O Josué era o líder espiritual, o Zorobabel era o governador, o Zorobabel era o político, governante, administrador, que mexe com a bufunfa, que tira e põe de cargo, que administra as questões de construção, diz para Zorobabel, não por força, nem por poder, ou noutra versão, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando eu vou aos pés do Senhor, quando eu passo um tempo de oração, quando eu trato as questões ligadas à espiritualidade, eu sou um Josué. Eu entendo que Deus está no comando, que a obra é dele, que é ele que está mandando, que é ele que vai fazer, e não precisa explicar nada para ninguém. Mas quando eu me torno um Zorobabel, quando eu sou aquela pessoa
que precisa tomar as decisões. Sabe quando você precisa colocar a Bíblia de lado, pegar o papel e a caneta e refazer as suas contas para chamar a família e dizer: ei, estamos gastando demais, não dá para a gente ir para esse lugar, não dá para fazer esse rolê, não dá para comprar esse móvel, não dá para fazer essa reforma. Quando somos Zorobabel, quando precisamos chamar os nossos filhos e dizer: não, assim não é certo, está errado, vem cá que eu preciso te corrigir. Quando o administrador em nós se manifesta, precisamos ouvir o que o Senhor diz. Ei, Zorobabel, ouve aí, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantas questões que nós acabamos abordando com força, queremos ir na força do grito. Se diz por aí que se grito resolvesse, campeonato de futebol terminava empatado, todo mundo com a mesma pontuação. Porque todo mundo que vai ao campo, todo torcedor de time, ele só faz gritar os 90 minutos que ele passa ali. Porque ele quer que o time ganhe. Grito não resolve, força não resolve. Aliás, todo que leva as coisas na base da força, na ignorância, acaba podendo até perder a sua vida. Né? Cidadão vem e te afronta, e você pega e afronta ele de volta e vai querer ir na força. Esquece que ele pode estar armado. E aí você toma um tiro e acabou a sua história. Então, ele diz: Zorobabel, ei Zorobabel, te acorda, para de querer fazer coisa na força, para de querer resolver no grito, para de querer achar que você consegue sozinho, não por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Aleluia! Entenda. O processo, ele é sustentado pelo Espírito Santo. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, eu gosto muito de olhar a carta de Tiago. Tiago, ele fala muito sobre as questões de provações. Ele diz: meus irmãos, tede grande gozo quando passardes por muitas provações e tal, sabendo que a vossa prova da vossa fé é muito mais, tal. Aí você sabe o resto do texto todo. E daí, na língua portuguesa, a palavra peirasmos, a palavra grega peirasmos, foi traduzida ali em Tiago para provação, porque Deus está no controle, aperfeiçoando o vosso coração por muitas provas e tal. Mas quando nós vamos para outros textos do Novo Testamento, onde se fala sobre o diabo tentou, o diabo tenta para a queda e tal, essa tentação também é peirasmos. É só para tradução para a língua portuguesa. Por quê? Porque no grego peirasmos tem várias possibilidades de tradução. Então o que se fez? Se separou. Quando é Deus, é provação. Quando é o diabo, é tentação. Mas perceba que a palavra é a mesma. O original é o mesmo. Peirasmos, peirasmon. E isso para mim tem uma verdade inclusa aqui. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, uma vez que eu decidi trilhar o caminho da salvação, Isaías 33 está escrito que nem o louco vai errar esse caminho. Meu irmão, eu e você não temos mais nada a ver com o diabo. Satanás não tem mais a ver com a sua vida, a não ser que você dê brecha, né? Abra uma porta dos fundos lá do seu coração e diga: Satanás pode entrar aí quando ninguém estiver olhando, que vamos fazer uma festa nós dois. Mas quando você abriu a porta, ouviu o convite de Cristo, Jesus disse: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Jesus é o dono da sua vida, você não abre porta para Satanás. E como você não abre porta para Satanás, Satanás não tem mais nada a ver com a sua vida. Pelo amor de Deus, para de dizer aí que é o Satanás isso, é o Satanás aquilo. Satanás está a muitos 1000 quilômetros da tua vida. O sangue de Jesus está sobre nós. Aleluia! Tudo que acontece conosco é peirasmos, é
prova que veio da parte de Deus. Mas, pastor, é uma obra diabólica que fizeram contra mim. É só porque o teu Deus, que controla a tua vida, que ama a tua vida, que tem um plano com a tua vida, Ele permitiu. Ele soltou um pitbull atrás de você, para você aprender a correr e não ficar se arrastando, dizendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É Ele querendo que você fique melhor. Aleluia. Mas é Deus. Sempre foi Deus. Aliás, eu gosto de citar a Madre Teresa de Calcutá quando diz: você vai chegar um dia no céu e você vai descobrir que nunca foi entre você e o outro, mas sempre entre você e Deus. Pastor, mas e o outro que me pisou? Pois é, não era entre o outro e você, era entre o outro e Deus. Ele teve a oportunidade de fazer o bem, não fez, te prejudicou, e ele vai receber do justo juiz a paga. E olha, meu irmão, eu confesso para você que se tem uma coisa que eu tenho medo nessa vida, mas muito medo, é magoar um servo, uma serva de Deus com palavras ou atitudes ingratas. Aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, que não briga, que não vai me pegar pelo colarinho, porque o que me pega pelo colarinho eu fico tranquilo. Eu sei que ele está longe de Deus, é só uma coisa de carne. Mas aquele que baixa a cabeça, que vai para sua casa magoado, que chega no seu quarto, dobra o seu joelho e diz: Jesus, eu estou sofrendo porque ele falou palavras maldosas ao meu respeito. Desse eu tenho medo, irmão. Porque aí o negócio não é mais entre eu e ele. O negócio passa a ser entre eu e Deus. E meu irmão, não vai ter advogado de defesa que me defenda se eu magoar um dos filhos de Deus com maldade da parte do meu coração. Então, eu preciso entender que o processo nunca é fácil. Eu às vezes me meto a MasterChef de querer cozinhar lá, fazer uma comidinha diferente para agradar a esposa, e aí eu pego lá as minhas receitas e começo a olhar. Esse aqui dá muito trabalho, não vou pensar outra coisa. Esse também dá muito trabalho. Que tem receita que você precisa começar cedo. Você não vai às 10 horas da manhã e fazer uma feijoada. Não dá. Para ter sabor tem que fazer ela bem antes, para ela descansar, para o sabor agregar e tal. Senão o grão de feijão fica sem gosto. É só aquele grão cozido, aquela semente cozida. Para ter gosto tem que começar cedo, para pegar, quer fazer uma carninha temperada, ensopada, né? Tem que botar para marinar e tal. Tem todo um processo. E eu fico lá procurando, meio vadio de culinária, fico procurando o que é fácil de fazer aqui, né? Às vezes eu até compro lá umas asinhas de frango temperado, já vem temperado, é mais rápido, né? Enfim, o importante é que o sabor final ela ache maravilhoso. Eu engano ela. Porque processo não é fácil. Ei, ninguém chega a uma liderança eclesiástica sem ter passado por processo. Quando você olha alguém, mas esse aí é um pregador, esse aí é uma líder do círculo de oração, mas esse ali é um pastor, é um diácono, um presbítero. Irmão, camarada não chegou ali de graça, não. E se chegou? E se comprou o cargo? Que pode existir, porque onde está o braço humano tem corrupção. E se chegou? Mas aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Vai chegar o momento que ele vai se entristecer, que ele não tem nada para fazer ali. Então entenda que se chegou lá, e que se é um servo de Deus, passou pelo processo. Respeite isso, pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse vai se alegrar quando vê o prumo na mão de Zorobabel. O prumo até se usa lá no começo para preparar o fundamento, mas no acabamento coloca o prumo para deixar a coisa prontinha no final. O prumo significa juízo na mão.
O prumo significa medir aquilo que foi feito, aquilo que se é, medir o caráter moral das pessoas. E o Senhor disse: estão desprezando Zorobabel, só que eu dei o prumo para a mão dele. Meu irmão, você não sabe em cima de quem você está pisando o teu pé. Você não sabe. Aliás, talvez eu esteja falando para alguém que está tendo o seu pé pisoteado. Eles não sabem que Deus tem um projeto na tua vida, que Deus tem um negócio com a tua história. Por isso o Senhor diz para mim, alguns dias vem falando comigo: não despreza o dia dos humildes começos. Não despreza o processo que está acontecendo na tua história. Eu sou o Senhor que cuida de ti. Aleluia! O meio da jornada sempre é difícil, mas entenda, não estamos sozinhos. E o combustível para nossa caminhada é o óleo, a presença do Espírito Santo, que tem um suprimento ilimitado. Ele verte sobre nós para que nós possamos ter o combustível para a igreja. Aleluia! Eu preciso ir caminhar para o final. E aí nós pensamos, Deus está no presente, no princípio, Ele sustenta durante o processo. Mas olha, Deus honra o fim da obra. Nós até cantamos: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. É tão difícil nos nossos dias ir até o fim. Sabe o que me chama a atenção? É que o Senhor resolveu dar algumas diretrizes e mostrar algumas coisas que estavam acontecendo no tempo de Daniel. E ele disse para Daniel: Daniel, escreve as visões aí. E Daniel tem uma sequência de visões cada vez mais profundas, mais reveladoras. E chega ao ponto que é dito de Daniel: homem muito amado. Teu nome é conhecido lá no céu. E eu fui enviado para te dar a revelação, a explicação das revelações que te foram dadas. E ele explica, e eu, humanamente falando, no lugar de Daniel, estaria inchado como um baiacu, né? Deus mandou um anjo me chamar pelo meu nome e me dar explicações de visões que eu não compreendo. Meu irmão, que honra! Mas o anjo termina a sua fala, que inclusive é o último versículo do capítulo 12 de Daniel: tu, porém, vai até o fim. Paulo trata sobre isso, ir até o fim. João vem tratar sobre ir até o fim. O próprio Jesus fala sobre ir até o fim. Por que a Bíblia nos faz essa observação tantas vezes de ir até o fim? Se nós olharmos para a realidade dos nossos dias, onde as pessoas estão cada vez mais enfraquecidas, não só na moral, mas na espiritualidade, nos projetos, nos desejos, nas vontades. Cada vez mais as pessoas desistem com facilidade. Se as coisas não vêm fácil, elas desistem com muita facilidade. Por que a Bíblia fala para nós acerca de ir até o fim? Porque chegar ao fim é o objetivo das nossas vidas. Você não tem objetivo de ir até o fim? Você que me ouve agora não tem objetivo de ir até o fim? É aquela questão de: ei, se o céu realmente existe, se o que está na Bíblia é realmente a verdade, se o Deus que você já tem experiência, o Jesus que você aceitou como teu Salvador, se Ele realmente
é um Deus vivo, que ninguém pode roubar isso de dentro de você. Será que não vale a pena continuar investindo no processo? Será que não vale a pena continuar se esforçando para ir até o fim? Porque Paulo escreve a Timóteo: tu, porém, vai ao fim, porque no fim dos teus dias tem uma coroa de justiça. Já está reservada para mim e para todos quanto amam a sua volta. Por que desistir no meio do caminho? Por que permitir que a fraqueza invada o teu ser e te tente jogar na lona, fazendo com que você perca o melhor de Deus? Meu irmão, entenda, eu vou chover no molhado aqui. Deus jamais abandona as obras que Ele começou. Coisa tão simples. Mas eu poderia contar inúmeros testemunhos de amigos e até familiares que o engenheiro pegou a obra para fazer, começou a fazer, deu algum problema de cálculo lá, o engenheiro desistiu. De advogados que pegaram causas e desistiram, deixou pelo meio do caminho. De médicos que começaram um tratamento e viram que o negócio era mais grave e desistiram. De profissionais que não dão conta de trazer solução e desistem. Ei, mas eu e você servimos um Deus que é general de guerra. Ele nunca desiste, nunca desistiu e nunca desistirá. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia! Talvez você esteja no meio da obra de Deus na sua vida, mas confia, o texto é claro. Esse que for até o fim, alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel aqui e Josué, o líder político e o administrativo e o líder religioso, eles se fundem em uma só pessoa nos nossos dias. Eles são a pessoa de Cristo, que é o nosso administrador, que é o nosso cuidador e que é o nosso sumo sacerdote, porque aquele que começou a boa obra em nós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Eu concluo para pensar com você. No princípio das coisas, tudo parece muito insignificante. No meio das coisas, quando está acontecendo o processo, tudo parece muito difícil, tenebroso e obscuro. Mas é no fim, quando tudo se alinha e a glória do Senhor começa a resplandecer, que eu e você vemos que valeu a pena. Aleluia! Grandes testemunhos de homens e mulheres que à beira do leito de morte sorriram dizendo: o meu Jesus está me buscando. Nós cantamos aqui ao iniciar esse culto, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Aleluia! Se Ele está voltando e se vale a pena confiar nele, então faça isso, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel. Companheiro, forte abraço, até o próximo vídeo.